Saudações, torcedor Coxa Branca, começando mais um vídeo por aqui no nosso último pré-jogo antes da Copa do Mundo, último pré-jogo desse primeiro semestre, Coritiba e Flamengo, que acontece nesse sábado, 4 da tarde, no Maracanã. Jogo de despedida do Coxa, jogo importante, mas ao mesmo tempo, jogo muito difícil para o Coritiba falar tudo sobre essa partida. Sempre lembrando que, se puder, deixe seu like e principalmente se inscreva no canal, que ajuda bastante. Então vamos diretamente aqui, já contextualizando como que está a situação do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, Coritiba na sexta posição. Quem diria ao início da competição que na 17ª rodada o Coritiba estaria na sexta posição. Mas vamos em ordem. Palmeiras líder 38 pontos, Flamengo vice-líder 31. Na última rodada os dois times se enfrentaram, vitória do Palmeiras. Um jogo muito condicionado pela expulsão do Carrascal, mas enfim, problema do Flamengo. Terceiro lugar, Fluminense com 30, quarto lugar, Atlético 27. Aí temos empatados em pontos, Bragantino quinto com 26 e o Coxa sexto também com 26, os dois times vindo de duas vitórias consecutivas. Sétima posição, São Paulo com 25 pontos. São Paulo, a gente viu São Paulo lá na frente, brigando pelas primeiras posições, tão distante, passamos o São Paulo. Então, tem jogo, dá para disputar com todo mundo, tirando alguns ali, né? E aproveitando a nossa confiança em alta também. Oitavo lugar, Bahia com 23, mesma posição do Cruzeiro com 23. Cruzeiro num ótimo momento, 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Venceu o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, goleou, golaço do Matheus Pereira. Cruzeiro vai passar por todo mundo aí, vai disputar ali segundo, terceiro lugar do campeonato. Título, eu acho que não dá mais tempo. Décimo lugar, Botafogo com 22. Botafogo sempre fica de olho. 11º também com 22, o Vitória. Vitória, 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Vitória está fazendo um campeonato muito competitivo. E aí temos a turma dos 21 pontos. Galo, Inter, Grêmio e Corinthians. 16º, o Vasco com 20 pontos. 3 derrotas nos últimos 5 jogos para o Vasco. Tomou uma sapatada do Bragantino na última rodada, 3-0 em casa. O Bragantino perdeu pênalti. Renato Gaúcho não foi para a coletiva, que pediram para ele não ir, com medo dele pedir demissão na coletiva. Enfim, está em crise. 17º, o Santos abrindo a zona de rebaixamento com 18 pontos. 2 derrotas consecutivas para o Santos. Agora sem o Neymar. Vamos ver se vão continuar sem o Neymar depois da Copa do Mundo também. 18º, Mirassol com 16 pontos. Mirassol está competindo, se classificou na Libertadores, é um time que vem crescendo. 19º, o Remo com 15 pontos, vem de derrota, mas nos últimos 5 jogos venceu 2. É um time que compete muito, o Remo está se esforçando, mas eu acho que não vai ser o suficiente. E em 20º lugar, fazendo as suas últimas danças na Série A, a Chapecoense com 9 pontos. É questão de tempo até confirmar o rebaixamento definitivo e matemático para o time do Oeste Catarinense. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, última rodada antes da parada da Copa do Mundo, abrindo Flamengo e Coritiba às 4 da tarde do sábado, mesmo horário para Atlético Paranaense e Mirassol na Arena da Baixada, 17h30 Grêmio e Corinthians na Arena em Porto Alegre, mesmo horário para Bahia e Botafogo na Fonte Nova. Às 8 da noite, jogo que muito nos interessa, Santos e Vitória, um empate seria ótimo. Aí passamos ao domingo, 11 da manhã, Bragantino e Inter. 16 horas, Palmeiras e Chape, mesmo horário de Vasco e Galo, também seria um ótimo resultado, um empate nesse jogo. Às 8h30, depois, entre esses dois jogos, tem o amistoso do Brasil contra o Panamá, no Maracanã, 18h30. Acho que vai ter muito torcedor do Coritiba que está indo para assistir o jogo do Coxa no sábado e deve emendar para ver o jogo do Brasil aí no domingo. Então, 18h30 tem Brasil e Panamá no Maracanã. E às 8h30, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. Mesmo horário de Remo e São Paulo. Imagino que no Mangueirão, né? O Remo chegou a mandar alguns jogos no Baianão, mas imagino que seja no Mangueirão esse jogo. Passando mais ao jogo em si, ao nosso universo desse sábado, últimas partidas de Flamengo e Coritiba.
Primeiro, ao mandante. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1, que foi o jogo contra o Palmeiras. Começou muito bem aquele jogo, pressionando o Palmeiras, empurrando o Palmeiras para trás. Só que aí o Carrascal foi infantil, acertou o pé na cara do Murilo, foi corretamente expulso, está tendo um chororô completamente desproporcional da mídia flamenguista e da torcida flamenguista por causa dessa expulsão. Eu confesso que não entendi, ou aliás, até dá para entender, né? De repente tentar condicionar a arbitragem do jogo seguinte. E o problema é que o jogo seguinte é justamente contra o Coritiba. Então a nós interessa muito esse chororô que teve por parte do universo flamenguista em relação à expulsão justa do Carrascal. Espero que a arbitragem não sinta essa pressão, mas imagino que seja difícil, né? Mas depois a gente fala sobre arbitragem. Últimos 5 jogos de trás para frente do Flamengo. Palmeiras, que eu já falei, empatou contra o Atlético Paranaense em Curitiba, um resultado conquistado ali no fim da partida. Contra o Grêmio, venceu por 1-0 em Porto Alegre, excelente atuação, um resultado completamente mentiroso esse 1-0, que podia ter sido muito mais. O Flamengo dominou totalmente esse jogo, então podia ter sido 2, 3 com tranquilidade. Aí empatou o clássico contra o Vasco, vacilou, cedeu empate no fim, um vacilo do Flamengo. E antes disso, fechando essa sequência de 5 jogos, goleou o Galo na Arena MRV. Então, a gente vê ali a força do Flamengo, né? Para mim, o melhor elenco do país. Perdeu dos últimos 5 jogos, perdeu um só para justamente o maior concorrente, o único time que consegue bater de frente e graças a uma expulsão. Então, teremos um jogo muito difícil contra o Flamengo. Depois do Coxa, o Flamengo fecha o turno contra a Chape depois da Copa do Mundo. Coritiba está num ótimo momento, 2 vitórias seguidas contra Bahia e Santos. Antes disso tinha empatado com o Internacional. Um jogo que, se a gente for olhar só o andamento da partida, estava na nossa mão, tomamos gol de empate faltando 10 segundos. Podiam ser 3 vitórias consecutivas. Vamos fingir que o Coxa não jogou mal contra o Inter, tá? Só vamos fazer o recorte que a gente quer, brincadeira, mas só o decorrer dos gols ali era para a gente ter vencido esse jogo, né? O Inter jogou melhor, mas o resultado estava na nossa mão. Antes disso, uma tragédia em Salvador, 4-1 por Vitória, e o jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, um jogo totalmente direcionado pela expulsão do Bruno Melo no primeiro tempo. Bom momento do Coxa. Coxa tá nos holofotes, tá todo mundo olhando o Coritiba pelos resultados, pela 6ª posição, mas pela forma também que o Coritiba joga, um time extremamente vertical, um time muito letal, que se o adversário der uma bobeada, o Coxa vai lá e aproveita. E vai ter que ser assim nesse sábado, já adiantando como vai ter que jogar contra o Flamengo no Maracanã. Agora, passando ao Coritiba, mais especificamente, antes da escalação, lembrando, o Coxa não divulgou os relacionados, tem virado um hábito não divulgar os relacionados na véspera do jogo, está divulgando geralmente ali algumas horas antes, no dia da partida mesmo. Mas a principal novidade nós já sabemos, que é Lucas Ronier viajou para o Rio de Janeiro, Coxa já está no Rio de Janeiro, inclusive, então com certeza ele está entre os relacionados. Tinga continua fora. Dúvidas do Coritiba, tendo isso em vista, a presença do Lucas Ronier. Eu acho que na equipe titular só tem 2 dúvidas. A primeira, na lateral direita, JP Sherman ou Lucas Taverna. O que motiva essa dúvida? O Sherman fez um jogo ruim contra o Bahia, primeiro tempo assim muito ruim, muito abaixo. O Bahia levou vantagem na maioria das vezes ali pelo lado direito da defesa do Coritiba, então o Sherman sofreu demais, tá? O Taverna vem de qual contexto? Entrou contra o Santos na Copa do Brasil no segundo tempo, 2-0 contra, podia fazer pouca coisa, fez ali o feijão com arroz, não nada de mais, nada de menos. Entrou por necessidade contra o Santos na Neoquímica Arena, o Jaci estava gripado ali de última hora, jogaria o Kozer na direita, o Kozer precisou voltar para a zaga e caiu no colo do Sherman jogar diante de 40 mil pessoas, a sua primeira vez como titular em um jogo para valer sem ser Campeonato Paranaense. Foi muito bem. Começou nervoso, depois se estabilizou na partida e foi muito bem. Só foi substituído porque tinha cartão amarelo. Entrou novamente agora contra o Bahia no Couto Pereira no segundo tempo, no lugar do Sherman, que não estava bem.
e foi bem. Boa atuação, segura, sólida. O que eu vejo de diferença entre os dois? Para mim, o Sherman é um jogador mais ofensivo, ele é um jogador mais agudo, que incomoda mais a defesa do adversário, apesar de ter feito bons jogos defensivamente pelo Coxa. Óbvio que a gente está ali na memória o último jogo que ele não foi bem, mas ele também defende razoavelmente bem. O Taverna é um jogador que para mim marca melhor. Apesar de você olhar ele em campo, aliás, ele é um pouco menor, mais franzino, ele é muito combativo, ele dá muito poder de marcação à equipe. Ainda assim, eu acho que vai jogar o Sherman pela experiência, por mais que a gente esteja falando de dois jogadores com idades muito próximas. O Sherman tem 18, o Taverna tem 18 ou 19 anos, vou até pesquisar aqui, eu acho que é 19. Deixa eu ver se aparece. É 19 anos. Ele é de 2007. Acabou de fazer 19 anos, aliás, 8 de maio. E o JP Sherman, ele tá com 20 ou 21? Vamos ver, JP Sherman. 20 anos. É um ano de diferença só, né? Mas o Sherman tem mais rodagem, tem muito mais jogos como profissional. Então eu acho que nesse contexto ali o Seabra vai optar pelo Sherman. Se entrar o Taverna, eu acho que vai dar conta do recado, mas ficaria bem surpreso se isso acontecesse. A outra dúvida é a discussão das redes sociais no universo coxa branca que a gente vê aí, Lavega, o Lucas Ronier. Para mim, os dois estando em 100% das condições, não existe nem discussão. Para mim, eu sou o Lucas Ronier. O Ronier, o que a memória recente não faz com a gente, né? O Ronier fez ali 2 jogos um pouquinho abaixo, se machucou, o Lavega entrou, fez gol, o Lavega já virou a última bolacha do pacote, né? Apesar de eu adorar o futebol do Lavega. Só que isso acabou, eu acho, na minha visão, fazendo muita gente esquecer o que é o Lucas Ronier. O Lucas Ronier, até 3 semanas atrás, era o melhor jogador do Coritiba. É o jogador que dividia protagonismo com o Josué, tendo até mais protagonismo. O Josué começou a disparar agora, né? Com muita assistência, muita participação, mas até então era o Ronier. E o Lavega aproveitou a oportunidade, fez gol, está jogando bem e é um ótimo jogador, uma ótima opção. Só que na disputa entre os dois, para mim, o Ronier é titular. Só que o Ronier está vindo aí de 2 jogos fora. E o Seabra, a gente já percebeu que quando um jogador fica fora, por mais que tenha sido titular, ele acaba prestigiando quem jogou e se deu conta do recado, principalmente. A gente já viu isso com o Breno Lopes, que acabou ficando no jogo depois de lesão. Eu imagino que o Ronier vai começar no banco, até por estar voltando de lesão ali para o segundo tempo. Palpite. Com isso, a provável escalação do Coritiba vai com Pedro Rangel. Aí, depois da Copa do Mundo, teremos outra discussão, Pedro Morisco ou Pedro Rangel. Eu acho que vai voltar o Morisco, tá? Para mim, ao natural, é mais goleiro que o Rangel, apesar do Rangel ter dado conta do recado aí nessa longa trajetória que ele teve que suprir a ausência do Pedro Morisco. Falhou muito pouco, que se a gente for lembrar que teve aquela indecisão no jogo contra o Inter, que resultou no primeiro gol do Inter. Teve a falha feia contra o Fluminense, o empate do Fluminense. Só que a gente pode botar na balança também que depois dessa falha ele salva o gol que seria da virada. Então, de modo geral, uma ótima passagem do Pedro Rangel pelo gol do Coritiba. E foram muitos jogos. Imagina se o Pedro Rangel lá no comecinho começa a falhar. O desespero que seria de você ter um goleiro inseguro durante 2 meses de Campeonato Brasileiro. Ele deu conta do recado e até por isso a gente está na 6ª posição. Se você tem um goleiro que não dá conta do recado, a gente estaria lá embaixo, porque goleiro contamina a equipe inteira, seja para o bem, seja para o mal. Lateral direito eu já comentei, vamos de JP Sherman, eu acho. Na zaga, sempre tem a discussão, sempre não, né? Depois do jogo contra o Santos na Neoquímica, se o Moledo deve jogar, para mim, não tem dúvida, vai o Thiago Cosder com Jaci e Bruno Melo na esquerda, meio campo com o Thiago Santos, assumiu de vez a posição de titular ali na frente da zaga, e eu estava até pensando comigo mesmo esses dias em mercado do Coritiba aí no meio do ano, e uma das questões que veio para mim na minha cabeça, o primeiro nome que veio foi o Fernando Sobral. Por que veio esse nome na cabeça? Hoje o Fernando Sobral é a 5ª opção na volância ali, na primeira volância do Coritiba.
Thiago Santos assumiu a primeira posição. O Vini Paulista era o que estava jogando antes ali, Vini e Seba. Tem o Alisson e tem o William Oliveira. Então são 4 jogadores na fila antes do Fernando Sobral. Não faz sentido você manter o Fernando Sobral no elenco, né? Tem que abrir espaço para outro jogador, liberar espaço em folha de pagamento e deixar o Fernando Sobral seguir a vida dele também, né? Porque não faz sentido você ter um jogador de quase 30 anos, na faixa dos 30, para ser a 5ª opção do setor. Então, à frente do Thiago Santos, Sebastião Gomes e Josué, sem dúvidas. No ataque, Lavega ou Ronier, eu acho que vai de Lavega. Breno Lopes, o nosso principal destaque aí nos últimos jogos. O Brasil inteiro admirando as arrancadas de Breno Lopes. E na frente, Pedro Rocha, o nosso camisa 9, na função de camisa 9, né? O nosso camisa 32, né? O Pedro Rocha. O time do Fernando Seabra. Aqui eu separei uma coisa meio óbvia, mas para a gente enfatizar qual é o caminho da vitória para o Coritiba ou o caminho para pontuar contra o Flamengo, que é o contra-ataque. O contra-ataque partindo dos pés do Josué para Breno Lopes, Pedro Rocha e Lavega. O Coxa vai ter espaço para contra-atacar amanhã. O Flamengo marca alto, linha alta, vai ter espaço nas costas. Se deixarem o Josué pensar um segundo, ele vai achar espaço para esses 3 da frente. O problema para os adversários é que o Josué não precisa nem dominar a bola para fazer o lançamento. A gente viu isso no gol contra o Santos, que ele lança o Pedro Rocha, o Breno Lopes de primeira, o Breno arranca e faz o gol. E na própria Neoquímica Arena, ele cruza a bola de primeira para o Ronier cabecear e fazer o gol da vitória do Coxa contra o Corinthians. E a gente vê ali a questão das assistências, né? O Josué é o 2º colocado em assistências no Campeonato Brasileiro, só atrás do Andrés Pereira, custou um caminhão de dinheiro, um jogador tirado da Premier League que veio jogar no Brasil. Atrás dele, o Josué, isolado no 2º lugar. Então, se o Coxa quiser vencer esse jogo amanhã, é contra-ataque e bola parada. E essas 2 vertentes de jogadas passam pelos pés do Josué. Além disso, nós temos o arco, que é o Josué, e temos as flechas, ali os nossos 3 atacantes. A principal delas nesse momento, Breno Lopes, 8 gols no campeonato, só atrás do Viveiros do Atlético, que é o líder da competição nesse momento, com 10. Carlos Vinícius, 9. Pedro, que a gente vai enfrentar nesse sábado, com também 9. E aí já vem o Breno Lopes com 8 gols no Brasileirão. A questão para mim nessa lista de artilheiros, alguma coisa chama a atenção de vocês? Para mim chama a atenção que desses 5 nomes, só um não é centroavante, que é o Breno Lopes. É um ponta. Você ter um ponta com 8 gols no Campeonato Brasileiro, disputando a artilharia contra 4 centroavantes, é muita coisa e chama demais a atenção. Breno Lopes, já critiquei aqui, críticas que eu acho que foram válidas e justas, mas agora está num ótimo momento e fazendo valer aquilo que eu falei lá no começo do ano, na época da janela de transferências. Gol custa caro. Abriram a mão no jogador, ele está entregando o resultado. Esperamos que isso sirva de lição para a janela de transferências que a gente vai ter agora a partir do dia, acho que é dia 20 de julho, se eu não me engano, que a janela abre para transferências. Não é porque a gente está numa boa fase, vencendo lá em cima na tabela, que as nossas lacunas no elenco desapareceram. A gente precisa de um zagueiro, a gente precisa de um primeiro volante. O Thiago Santos está dando conta do recado, mas sempre tivemos críticas ao Thiago Santos. Essas críticas diminuíram, a gente empurrou um pouquinho para debaixo do tapete, mas elas não desapareceram. Precisa de um reserva para o Ronier, por mais que o Lavega esteja dando conta do recado ali. Precisa de um reserva para o Josué. Agora surgiu aí, tá pipocando o nome do Monsalve de volta, né? O Monsalve já foi falado ali no começo do ano, o Monsalve do Grêmio. Quem sabe apareça ali, possa ser uma opção, seria uma ótima opção, né? Vamos ver o que o Coritiba faz na janela de transferências. Do Coritiba, eu acho que é isso. Passamos ao nosso rival, o Flamengo. Acho que o principal assunto do Flamengo, que foi até motivo ali, entre aspas, de bate-boca entre Flamengo e CBF, troca de notas entre a instituição e o clube,
são os desfalques do Clube Carioca, 9 desfalques em função da Copa do Mundo. 4 na seleção brasileira, Danilo, Léo Pereira, Alexandro e Paquetá. Aí temos 3 na seleção uruguaia, Varela, Arrascaeta e De La Cruz, o Carrascal na seleção da Colômbia e o Plata na seleção do Equador. E o Jorginho que está machucado, né? O Saúl também tá uma dúvida ali, ele sentiu eu acho que é tendão de Aquiles que ele machucou e tomou uma pegada no jogo da Libertadores. Ele voltou de lesão e tomou uma pegada. Mas as últimas notícias que eu vi, provavelmente o Saúl vai estar disponível para o jogo desse sábado. Ainda assim, é um time desfalcadíssimo. O Flamengo vai praticamente sem banco de reservas, com jogadores ali que compõem o elenco profissional, vai praticamente sem ninguém no banco. Vai ter muitos meninos. O que isso significa? Nada, porque olhem o time do Flamengo que deve enfrentar o Coritiba nesse sábado. Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, Everton Araújo, aí no meio campo Pulgar e Luiz Araújo, ataque com Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Tem a possibilidade do Saúl ali no lugar do Bruno Henrique, preenchendo mais o meio de campo. Olha esse time do Flamengo. Se a gente for olhar ali, deixando o sentimento coxa branca de lado, o clubismo, todos seriam titulares no Coritiba. Todos seriam titulares no Coritiba. Você pode discutir uma ou outra posição, mas se Coritiba contrata qualquer um desses jogadores, viria aqui para ser titular, tá? Eu acho que só daria o que daria mais discussão ali se o Morisco estivesse disponível. Para mim, o Morisco é mais goleiro que o Rossi. Fora esses, é muito difícil, tá? O Jaci ali, na fase que tá e com o futebol que tá jogando, lutaria, mas o Vitão é um jogador que custou milhões pro Flamengo, era um dos melhores jogadores do Inter, então não dá para se iludir com esses desfalques pro Flamengo. Todo esse rodeio que eu fiz, toda essa volta que eu fiz, é que não dá para ir achando, o Flamengo tá desfalcado, vamos para o Maracanã conseguir os 3 pontos. Pode acontecer? Pode, mas é um jogo dificílimo e principalmente por se tratar de um jogo difícil, é o time que mais investe no país, para mim é o melhor elenco. Não dá para criar crise caso o Coritiba perca esse jogo. E eu venho falando desde o começo do Campeonato Brasileiro desses 2 últimos jogos contra Flamengo e Palmeiras. Felizmente a gente chegou com uma gordura boa. São jogos bônus. Você parte com 0 pontos dessas 2 partidas. O que você conquistar é lucro. Dá para empatar com o Flamengo? Dá. Dá para ganhar? Dá. Mesmo caso contra o Palmeiras depois da Copa do Mundo. Mas se perder, segue a vida, concentra, junta os cacos e vamos em busca dos 19 pontos que faltam para chegar nos 45. Então, é possível, dá para jogar, dá para aproveitar esses desfalques, mas vai ser um jogo dificílimo. E o motivo desse jogo ser difícil está aí na tela de vocês, que é essa escalação do Flamengo. E vai ter estádio lotado. A última parcial que eu vi agora há pouco, meia hora atrás, 40 mil pessoas confirmadas. Vai ter estádio lotado. É jogo para 50, 60 mil pessoas amanhã. Uma arbitragem extremamente pressionada pelo chororô do Flamengo aí nos últimos jogos em função do Carrascal, da expulsão do Carrascal. Um chororô sem nenhum sentido, mas o Flamengo está fazendo a parte dele tentando condicionar a arbitragem, que será do Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Daniel Paulo Zioli e Daniel Luiz Marques. Primeiro jogo do Flávio Rodrigues do Coritiba nesse Campeonato Brasileiro, então não temos uma avaliação nesse Brasileirão sobre o Flávio Rodrigues de Souza. Então acho que é isso, gente. Fechamos aqui o nosso pré-jogo de Flamengo e Coritiba, último jogo nessa primeira metade do campeonato, quase primeira metade, ficou faltando uma sobrinha ali para a volta da Copa do Mundo contra o Palmeiras, quase fechando o primeiro turno, nossa despedida nesse Campeonato Brasileiro. Felizmente uma despedida que vai ser boa, independentemente do que acontecer nesse sábado. Coritiba vai terminar o turno com 26 pontos. Eu lembro que lá no começo do campeonato eu fiz vídeo tentando achar 23 pontos para o Coxa, para fazer ali a metade que era necessária. E foi difícil imaginar 23 pontos. O Coxa já fez 3 pontos a mais
do que os melhores sonhos que a gente tinha lá no começo do primeiro turno. Então, o jogo de amanhã é para torcer, é para jogar as melhores energias possíveis para o Coxa. Se vier um ponto, tá ótimo. Fechar o turno com 27 pontos. Se ganhar, espetacular. O Coritiba pode, dependendo da combinação dos resultados, terminar até no G4. Não sendo possível ganhar, tá tudo bem. Os jogadores saem para suas merecidas férias, ali 2 semanas de férias, e voltam para a gente jogar a segunda metade da batalha, que vai ser no segundo semestre, que vai ser ainda mais difícil, com os times mais ricos se reforçando. A janela de meio de ano é sempre muito pesada, é a hora que vem os jogadores da Europa para cá, então vai vir jogador forte para o Flamengo, vai vir jogador forte para o Palmeiras, Cruzeiro vai se reforçar, então vai ser pauleiro esse segundo semestre, mas nessa primeira metade a gente fez a nossa parte, quem sabe com mais um ou 3 pontinhos nesse sábado, tá bom, gente? Mas tá tudo bem, independentemente do que acontecer contra o Flamengo, a gente termina lá em cima na primeira metade da tabela esses primeiros 18 jogos do Campeonato Brasileiro, tá bom, gente? Sempre lembrando, deixa o like, se inscreva no canal, ajuda bastante. E depois do jogo desse sábado, voltamos aqui com o pós-jogo, esperando que o Coritiba pontuando, porque tem condições, a equipe está jogando o suficiente para isso e merece terminar ali em alta esse primeiro recorte do Brasileirão. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima.